Olá, esse é o Conexão. A gente abre essa semana especial tratando do nosso maior patrimônio natural, a Amazônia. O boletim do Sistema de Alerta de Desmatamento do mês de abril mostrou que 217 quilômetros quadrados da floresta foram derrubados. Metade dessa extração aconteceu no estado do Mato Grosso. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais identificaram também uma taxa de desmatamento de quase 7 mil quilômetros quadrados em 2017. Quem vai analisar esse cenário aqui no estúdio com a gente é o Rodrigo Medeiros, vice-presidente da ONG Conservação Internacional. Vamos ouvir também a experiência de manejo sustentável no município de Porto do Mós, no Pará, da Reserva Extrativista Verde para Sempre, com a Margarida Ribeiro. Eu agradeço a participação dos dois aqui no Conexão, esse Conexão que é especial para tratar aí da Semana Nacional do Meio Ambiente. Começo perguntando para o Rodrigo, se a gente analisa os dados de desmatamento da Amazônia, a gente observa ao longo do tempo uma redução desse desmatamento. Mas o fato é que ele ainda é grande e acontece, né, Rodrigo? É verdade. O desmatamento se tornou na Amazônia um problema crônico que o Brasil precisa definitivamente resolver. Se a gente quiser cumprir 3 tarefas de casa que são extremamente importantes não só para os brasileiros, mas para todo o planeta, que é conservar a nossa biodiversidade, para continuar provendo os meios de vida que não só as comunidades tradicionais que vivem na Amazônia, como a da Dona Margarida, mas as nossas próprias necessidades aqui na cidade sejam mantidas, para que a gente possa, de fato, evitar um desastre climático para o planeta e permitir que nesse planeta todas as espécies possam coexistir. Então é realmente um desastre. Mesmo tendo havido essa redução para 7 mil quilômetros, ainda é exageradamente grande. E isso, as causas já são conhecidas, né? A gente já sabe que todo o problema do desmatamento no Brasil, na Amazônia, não só na Amazônia, principalmente o que acontece no Cerrado, que está na borda da Amazônia, que empurra esse desmatamento ali para a Amazônia, a gente sabe que está muito relacionado com a nossa forma de uso da terra. Enquanto a gente continuar promovendo essa conversão de maneira irresponsável da nossa terra para uma agricultura que não seja sustentável, a gente vai continuar tendo essa taxa de desmatamento. Enquanto a gente não valorizar a floresta em pé, e mais importante, valorizar uma economia para a Amazônia que considere uma exploração sustentável, inclusive da própria madeira, que hoje sai legal da Amazônia para chegar no mercado, e ela poderia estar saindo de uma maneira totalmente diferente, esses números vão continuar ainda persistindo e perseguindo a gente. Pois é, você está falando aí em práticas que a gente chama de práticas sustentáveis, né, de você se relacionar com o bioma da Amazônia. A gente tem um exemplo da Margarida aqui, que é da Reserva Extrativista Verde para Sempre, e já há alguns anos trabalha dessa maneira, de maneira responsável lá com os recursos da natureza lá do bioma. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que é essa sua relação da sua comunidade, o pessoal que mora dentro dessa reserva, como é que é essa relação com a floresta? Então, nós temos um plano de manejo comunitário que nós propomos em 2006 e a relação se dá de uma forma muito boa. A gente delibera a área, né, e faz o inventário, a comunidade, e aí essa área lá, a gente garante a sustentabilidade, que é fazer ecologicamente correto, socialmente justo, na distribuição e economicamente viável. Então a gente vê que é possível. Então a única forma de garantir a fiscalização, fazer e combater o desmatamento é empoderar essas comunidades para que elas façam o uso dessa floresta, porque aí ela vai fiscalizar. É necessário também que se faça trabalhe a diversificação dessa produção, porque nós temos outras potencialidades na linha da agroecologia, claro, né? E aí, assim... No seu caso, desculpe te interromper, são quantas famílias vivendo dentro dessa reserva e sobrevivendo do que é produzido ali dentro? Da reserva são mais de 2 mil famílias. Da comunidade Arimum, onde a gente tem um plano de manejo, são 58 famílias desse plano de manejo. E que tipo de produção que tipo de produção vocês fazem lá dentro da reserva? O que vocês conseguem extrair usando essa forma mais sustentável, mais equilibrada de exploração? Dentro do nosso plano de manejo do Arimum é o madeireiro, não madeireiro, agricultura de subsistência e criação de pequenos animais. Dentro da Resex já tem biomas diferentes. Lá tem criação de animal de grande porte, que está sendo discutido aí, né, para combater com o SNUC. Mas nós temos só para a gente entender, Resex é a sigla de Reserva Extrativista, né? Verde para Sempre. Só então é uma coisa mais ampliada, né? Lá Tá. Nós temos uma diversificação de produção, nós temos muito potencial. Se eu falo do Arimum, lá a gente tem o manejo. Então esse manejo florestal
foi muito importante, porque a gente conserva a floresta, garantia do equilíbrio das paisagens, né? Que é o rio, as florestas. A gente garante o sustento para a família e a gente garante a floresta em pé. Agora, quando a gente fala que, por exemplo, a madeira é aproveitada dentro da reserva ali, como é que isso funciona? Porque quando a gente pensa em explorar madeira, a gente já pensa em árvore caindo, mas existe uma maneira sustentável de fazer isso também. Sim, nós temos planejamento dentro da floresta para combater o impacto. Então, a gente faz um inventário amostral, um inventário 100% da comunidade. Quais são as espécies que tem lá dentro. Aí a gente faz o planejamento de extração, que é com as técnicas, né? Técnica de derrubada, técnica de arraste, né? E porque, assim, o que Deus deixou para a gente foi aquele bioma. Cada um trabalha o que tem dentro do seu bioma. Se tirar a quantidade certa e do jeito certo, não falta para ninguém. Não falta. Vai garantir para mim, para os meus filhos e para os meus netos. Isso eu posso comprovar que é viável. Agora, Rodrigo, quais são, no início da sua fala aqui, você disse que as razões já são amplamente conhecidas, né, do desmatamento, mas hoje em dia, considerando o cenário atual, quais são as grandes ameaças? A gente tem um sistema aí de unidades de conservação que cresceu, se desenvolveu, mas ainda assim a gente sofre algumas pressões, né? De todos os lados, desde a pressão na ponta, como a dona Margarida está falando, desse desmatamento ilegal e não sustentável que compete com atividade ilegal e bem feita, como as comunidades que vivem na Amazônia, como a dela, fazem. Mas acho que a gente precisa separar o problema em dois. Quando a gente olha o dado de desmatamento, a gente tem uma falsa ideia de que a gente está falando de um único desmatamento que acontece no Brasil. Então, você falou 2017, são 7 mil quilômetros quadrados que foram desmatados. A primeira coisa que a gente precisa fazer é abrir a caixa preta do desmatamento, porque dentro desse número existem dois tipos de desmatamento que são computados da mesma forma pela falta de informação, pelo satélite que está lá no espaço olhando. Uma parte desse desmatamento é de fato um desmatamento ilegal que acontece na escuridão, à luz e à mercê da legislação brasileira, que surrupia, que tira da gente o direito de dar um aproveitamento sustentável econômico. Mas uma outra parte desse desmatamento, que não é pequena, é chamado de desmatamento legal, que é autorizado pelos estados para expansão de atividades produtivas, que vai da mineração, agricultura, à construção de estradas. O quanto de cada um desses dados contribui para esse desmatamento, a gente não sabe porque é uma verdadeira caixa preta. Abrir essa caixa preta com essas informações seria o primeiro passo da solução para a gente entender, e no próprio licenciamento, que há necessidade de você fazer uma conversão, a gente fazer as escolhas melhores e mais sábias. Por outro lado, que esse desmatamento ilegal, a gente também não pode deixar de admitir que se há uma atividade ilegal, desmatamento, é porque há uma demanda por aquele produto. E se há uma demanda e atividade ilegal compensa fazer aquela atividade, é porque a atividade legal não está estruturada. Hoje o Brasil, a madeira com maior valor agregado na Amazônia, que é campeão do desmatamento que você precisa tirar lá, é o ipê rosa, que poderia estar sendo explorado por essas comunidades de maneira absolutamente correta. E a gente não pode imaginar que o desmatamento ilegal que acontece na Amazônia é uma atividade, assim, informal, feita pelo pequeno morador na Amazônia. Não. Fazer esse desmatamento com essas madeiras de alto valor é uma atividade ilegal e industrial que envolve muito dinheiro, gente, trator, logística. E isso tudo é financiado pelo capital das pessoas que estão em São Paulo, Rio, que vão explorar. As famílias que estão nessa situação na Amazônia, que às vezes participam dessa cadeia do desmatamento ilegal, normalmente o fazem por falta de uma opção, por falta de uma atividade de oportunidade econômica que permitisse que elas fizessem da maneira correta. As RESECs na Amazônia e as reservas também de desenvolvimento sustentável são um ótimo exemplo de como a gente poderia ordenar e, com o apoio das comunidades, que são os verdadeiros guardiões da nossa floresta, assim como são os povos indígenas também, desenvolver uma atividade que é sim capaz de abastecer o mercado nacional e internacional com madeira sustentável de qualidade, gerando renda e riqueza para essas comunidades. Na sua avaliação, então, esse modelo de desenvolvimento sustentável, de manejo sustentável da floresta, passa pela
criação dessas reservas em que essa extração é feita de maneira comunitária. Esse seria não o só a principal criação, modelo. mas o fortalecimento. A gente tem aí já algumas dezenas dessas resecs criadas na Amazônia, algumas delas com seus planos de manejo aprovados, mas com uma condição muito precária de funcionamento, porque faltam basicamente duas coisas. Falta financiamento para essas atividades se desenvolverem e assistência técnica e científica para que eles possam fazer. Não adianta você simplesmente dizer o seguinte, aqui está a resex, comunidade, vai lá, explore e vai vender isso para o mercado, porque o mercado não se organiza dessa forma. Essa é a dificuldade que vocês têm hoje, a principal dificuldade de ter esse apoio técnico? A principal dificuldade é ainda na questão da aprovação, do plano de manejo sustentável. a elaboração, a aprovação, a assistência técnica. A gente tem como uma sugestão a formação dos agroextrativistas, porque o governo é muito pouca gente para dar assistência técnica. E a gente está muito lá desprezado, sem formação nenhuma. Quando Então, você fala em assistência técnica, é aquele profissional que deveria ir lá na área, técnico, conversar com vocês, ajudar a fazer esse inventário. Quem elabora a proposta, quem faz o inventário é a comunidade, junto com o engenheiro. Quem elabora e assina é o engenheiro. Contratado pela comunidade. Trabalha junto com Aí imagine, se não tem um programa do governo para pagar o engenheiro, a Emater que presta assistência técnica no nosso caso, aí não tem engenheiro florestal, aí fica difícil. Né? Então a sugestão, a gente está com uma proposta de incentivo para criar uma escola dentro da Resex, para que possa estar formando esses filhos dos agroextrativistas, os agroextrativistas, na questão da formação da floresta, da agricultura, né, da pesca, porque a gente tem todo esse potencial. Mesmo com essa falta de apoio, suporte técnico que vocês estão alegando, hoje vocês ainda assim conseguem fazer ali uma extração sustentável. Quais são os principais produtos que vocês têm conseguido? Hoje a gente está fazendo, porque na época nós tivemos a iniciativa do Promanejo, para capacitar, para fazer todo aquele processo. E a gente conseguiu depois guardar um pouquinho, então a extração ela sustenta. Mas se nós tivéssemos o kit floresta, ficava mais fácil. Porque Kit floresta? O que seria o kit floresta? Assim, aqueles instrumentos, porque o que sai mais caro é a extração. Porque não dá para a gente fazer a extração com uma tora de 600 na costa. A gente tem que contratar máquinas para fazer a atividade. E isso ainda leva metade do dinheiro da gente. Então, se a gente tivesse a assistência técnica também. E aí, se a gente tivesse assistência técnica, se nós tivéssemos os equipamentos para fazer essa extração, aí ficaria mais... renderia melhor para a gente, né? Agora, do ponto de vista da agricultura, o que a reserva hoje produz? É uma produção que é vendida para outros municípios ou ela para subsistência? É mais para subsistência, dentro da reserva é mais para subsistência. Mas tem algum produto que hoje vocês produzam que é vendido? A mandioca é o carro-chefe. A farinha da mandioca. A farinha da mandioca. É o carro-chefe na Amazônia, em todas as Resex, seja para uma produção interna ou para uma... Mas até mesmo a farinha de mandioca, você acredita que se houvesse esse manejo mais bem estruturado, com esse apoio técnico melhor, ela também seria uma produção muito, muito maior do que é feita hoje? Sim. Há um potencial na sua avaliação de... Enorme, um potencial enorme, não só dentro da reserva, mas fora. Aí, assim, o que a sugestão é que você possa estar trabalhando o calendário produtivo e diversificando essa produção. Porque aí, por exemplo, a floresta ela só tem um período de atividade, no período da estiagem. A gente está vendo umas imagens aqui da Amazônia produzidas pela Conservação Internacional. Entendeu? E aí, assim, se a gente tivesse conhecimento, é isso que eu digo, assistência técnica, que nós precisamos de conhecimento. Nós temos o conhecimento tradicional, mas nós precisamos do conhecimento científico. Resumindo, a coisa está andando que nem aquele bicho preguiça. Justamente, está demandando. Então, dentro de uma floresta, tu deveria tirar uma área para te produzir agricultura, lá com as técnicas, para não desmatar. Que floresta, atividade florestal, não há desmatamento, na minha opinião. E, na verdade, a gente tem que fazer andar melhor do que aquele bicho preguiça que você colocou. Há um grande risco político agora que a gente está vivendo. Muitas pessoas sabem, não sei se os telespectadores sabem, mas a gestão, pelo menos ao nível federal, dessas reservas extrativistas, o que significa de cuidar e trazer essas condições que a dona Margarida está falando, fica a cargo de um órgão federal chamado Instituto Chico Mendes,
da biodiversidade, conservação da biodiversidade, o famoso ICMBio, que nesse exato momento está totalmente acéfalo, está sem presidente e com um tremendo risco de um loteamento político, de a potencial chegada de um presidente para presidir esse órgão tão importante, para não só atender essas centenas de famílias que dependem das unidades de conservação, mas para toda a população brasileira, sem nenhuma experiência no assunto, sem nenhuma capacidade gerencial para fazer andar exatamente o que hoje a ciência já sabe o que precisa ser feito, tanto para conservar quanto para dar as melhores condições. Para terminar, a gente está terminando agora um estudo sobre o potencial econômico das unidades de conservação para a economia brasileira. Porque quando você não traz para o nível da economia, as pessoas acham que a gente está falando da natureza como aquela coisa distante, que não tem nada a ver com a vida da gente. 2 dados importantíssimos que essa pesquisa está trazendo. A primeira é que hoje a contribuição de atividade agroextrativista para a economia brasileira, para o PIB agrícola, ela é pequena, ela não chega a 2%. No Brasil, num país como o Brasil, que tem as maiores florestas e o maior potencial de produtos florestais para explorar. E mais, a gente fez uma conta nesse estudo que a gente vai lançar no final do mês, de que uma exploração sustentável de resex, ou do conjunto das resex na Amazônia, como a da Dona Margarida, que tira madeira sustentável, açaí, tira castanha, se fosse feita de maneira organizada com tudo aquilo que a Dona Margarida falou, renderia por ano para a economia nacional, movimentaria na economia nacional algo entre 7 e 15 bilhões de reais. Quer dizer, é um potencial que não está sendo explorado como poderia. E a gente sabe que isso sempre vai esbarrar em questão de gestão. Você citou aí as dificuldades que o setor está passando. Mas eu queria chamar para a conversa uma outra pessoa, é a Janaína Rocha, que é gerente executiva do Serviço Florestal Brasileiro. Janaína, obrigado pela participação. Você me ouve bem? Sim, eu estou ouvindo bem. Maravilha. Tudo bem? Tudo certo. Estou te ouvindo bem. Então, eu já começo te perguntando, a gente sabe que tratar dessa questão de meio ambiente envolve aí a articulação de vários órgãos de governo, não só o Ministério do Meio Ambiente ou algum outro instituto vai resolver isso sozinho, isso depende de uma concertação aí de órgãos. E aí eu começo perguntando para você o que o Serviço Florestal tem feito em termos de medida para conseguir monitorar esse desmatamento e conseguir dar uma outra cara para esse cenário na Amazônia, de modo que a gente consiga ter ali um manejo sustentável, que a gente consiga levar desenvolvimento para aquela área, mas sem, claro, destruir a floresta. O Serviço Florestal Brasileiro, ele tem na estrutura do Ministério do Meio Ambiente a atribuição de trabalhar muito na linha do que os entrevistados estão falando. A dona Margarida falou bastante da necessidade de assistência técnica, capacitação, a própria instrumentalização de comunidades para o manejo florestal sustentável. E, historicamente, o Serviço Florestal é um órgão jovem, né? Fomos criados em 2006, mas, historicamente, o Serviço Florestal já vem trabalhando na região amazônica com concessões florestais de florestas públicas, a iniciativa privada, e essas empresas, elas trabalham empregando prioritariamente mão de obra local, na expectativa de levar esse treinamento, levar essa capacidade para as comunidades que estão nessas florestas nacionais, e trabalhando também na agenda de fomento, né? Instrumentalizando com capacitação, com fortalecimento de cadeia produtiva, consultorias para a estruturação de cooperativismo e atividades gerenciais junto a essas comunidades, tanto para a madeira, que é o principal produto e o com maior valor agregado dentro da floresta, mas também para produtos florestais não madeireiros, como castanha, borracha, o açaí, a andiroba, em diversas áreas da Amazônia, inclusive em unidades de conservação. Na Reserva Extrativista Verde para Sempre, que é a Resex da Dona Margarida, a gente tem uma parceria já de algum tempo com o Serviço Florestal Brasileiro, também o Instituto Chico Mendes, a Universidade Federal do Pará, o Serviço Florestal Americano também nos dá suporte técnico e tecnológico no apoio às atividades de manejo lá na Resex da Dona Margarida, lá na comunidade dela, na comunidade Arimum, com atividades de manejo florestal comunitário madeireiro. Mais recentemente, o Serviço Florestal Brasileiro tem uma nova atribuição, que é o gerenciamento do cadastro ambiental rural. E, estrategicamente, essa agenda do cadastro ambiental rural foi colocada no Serviço Florestal Brasileiro exatamente para que se aliasse o uso da vegetação nativa de forma sustentável como o principal vetor de conservação dessas florestas.
Desculpa eu te interromper, essa era uma questão que eu queria tratar contigo, Janaína, que é sobre esse cadastro rural. A gente sabe que a existência dele é justamente para poder ajudar a monitorar as irregularidades que a gente sabe que acontecem por aí, né? Agora, isso estava também no bojo daquela reforma do Código Florestal. Isso avançou? Quer dizer, esse cadastro hoje ele está atualizado e mais do que isso, as informações que estão ali estão ajudando os estados a cobrarem as correções e a recuperação da floresta que foi desmatada? O cadastro ambiental rural está concluindo a sua fase de povoamento. Realmente ele foi um cadastro que a gente brinca assim, foi uma política pública que pegou, né? Realmente a gente tem hoje quase 5 milhões de imóveis na base de dados, num trabalho ao longo aí de quase 4 anos, e mais de 440 milhões de hectares foram cadastrados de imóveis rurais em todo o país. Mas a consequência prática disso, ela está acontecendo, que era justamente fazer com que aqueles que destruíram, aqueles proprietários rurais que destruíram a floresta, que eles cumprissem com a obrigação de recuperar essa mata. Isso está acontecendo? A gente está transitando para essa fase em que os cadastros estão sendo analisados e validados pelos estados. O Serviço Florestal Brasileiro está num esforço de realizar a implantação assistida da análise para que os estados tenham a tecnologia necessária para fazer análise e gerenciamento desses cadastros, com previsão de, a gente já fez 60% do país, com previsão de conclusão até dezembro, nas 27 unidades da federação, e atualmente o cadastro ele já é utilizado para operações de fiscalização, tanto do IBAMA quanto dos estados, para fins de monitoramento da cobertura vegetal e identificação de autoria de desmatamentos. Mas mais do que isso, e mais importante do que isso, hoje, por meio do Cadastro Ambiental Rural, a gente tem um instrumento de controle social e de olhar em cima dessas florestas, ainda que áreas privadas, elas prestam serviços que são públicos e são bem de domínio público, não é? Além do monitoramento para fins de controle do desmatamento, o cadastro se torna também um grande instrumento de gestão para fins de recomposição das áreas, dos passivos que foram por vezes praticados ao longo da história, especialmente no bioma Amazônia, e tornando também o Cadastro Nacional de Florestas Públicas, que é um outro cadastro que também é de gestão do Serviço Florestal Brasileiro. Os dois aliados, a gente consegue fazer um planejamento de forma, inclusive, que essas comunidades, quando comecem as comunidades nas unidades de conservação e nas grandes fontes de biodiversidade, como por exemplo, a Reserva Extrativista da Dona Margarida, que eles sejam também fontes de sementes e de propágulos para que a gente consiga prover a recuperação nessas áreas de passivo. Tá certo. Bom, a gente fica esperando aí realmente que todas essas medidas surtam efeito, né, e tragam melhoras para esse cenário, que a gente sabe que não é um cenário fácil. Janaína, eu queria agradecer muito sua participação aqui no Conexão. Obrigada a vocês pela oportunidade. Um abraço a todos. Até mais. Bom, a gente está chegando no final do programa, mas eu queria trazer bem rapidamente para cá essa questão, né? A pressão que essas propriedades rurais exercem sobre o bioma, né? E a gente ainda não deu o próximo passo, né? Que é fazer com que aqueles que destruíram agora recuperem, né? É verdade. Eu acho que o grande desafio que a gente tem, como a Janaína colocou, o Serviço Florestal, em parceria com os outros órgãos e com a sociedade civil, precisa de fato agora, a partir do cadastro ambiental, que realmente permitiu a gente fazer um grande diagnóstico da situação de cada uma das propriedades rurais no Brasil, no que diz respeito a quanto elas ainda têm de ativo ambiental que precisa ser conservado, ou de passivo, ou seja, aquilo que foi destruído, que não deveria ser destruído e que agora precisa ser recuperado, a gente precisa realmente fazer valer e cumprir, porque, de novo, esse passivo pertence à sociedade brasileira, esse passivo pertence ao nosso planeta e jamais poderia ter sido transformado para benefício de uns ou de poucos, suprimindo oportunidades importantes que não só o pequeno agricultor também ele pode ter, mas comunidades como a da Dona Margarida, que são verdadeiros guerreiros e que são os protetores das florestas, junto com as populações indígenas, precisam continuar lá com todo o seu direito de poder estar fazendo de maneira correta e adequada esse manejo e esse uso sustentável. Bem rapidinho, Margarida, que a gente está terminando. Então, formação, investimento na atividade, formação dos agrostativistas e
essas duas chaves. São as duas principais questões. Formar e investir. Tá certo, o recado tá passado. Eu agradeço a participação dos dois. Infelizmente, nosso tempo acabou. Mas é um assunto que é para a semana inteira. A semana é dedicada ao meio ambiente e a gente vai estar aqui tratando. Não vai fugir dessa pauta. Muito obrigado pela participação. A você de casa, se quiser rever essas e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima.